Olá, quinto ano, vamos falar hoje sobre a parte 2 de múltiplos e divisores. Na aula passada nós falamos sobre múltiplos, hoje nós vamos falar sobre a introdução sobre divisores. Vamos iniciar. Nossa agenda de hoje nós temos matemática, 98 a 101, mais o caderno que a gente vai responder na live, então não esqueçam, na live responderemos o caderno. E o TD da página 16 a 21. Eu vou postar novamente lá as questões, o banco de questões. Inglês Unidade 3, página 39 e 40. Nossa live começa às 10. Espero vocês lá. Vamos iniciar. Divisores. Só existe divisores de um número se a divisão for exata. Exemplo. Você só pode dizer os divisores de 10 se a divisão for exata. 10 dividido por 2, 5. Então, os divisores de 10 é 2 e 5. E assim funciona com qualquer outro divisor. Relembrando, quais são os múltiplos de 4? Eu estou falando de múltiplos, não divisores. Múltiplos nós multiplicamos, divisores nós dividimos. Então, relembrando, quais são os múltiplos de 4? Você escreve M de múltiplos, abre parênteses 4, fecha parênteses, aí abre parênteses ou chaves e você coloca. É 0, 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Os múltiplos, eles são o quê? Infinitos. São infinitos. Já os divisores, eles seguem a mesma regra de como você monta ele. Como é os múltiplos, se nos múltiplos você coloca M, abre parênteses 4, nos divisores você coloca como? D é igual a... Qual os divisores de 40? 40, fecha parênteses, abre parênteses. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Por quê? Por que eles são divisores de 40? Porque se você pegar 40 e dividir por 1, dá 40, cálculo exato. 40, se você dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 20, cálculo exato. 40 dividido por 4 vai dar 10. Sempre que você dividir o 40 por qualquer um desses números, a conta vai dar exata. A gente começa com 1 e termina com o próprio número, o próprio 40, o próprio divisor. Então, qual a diferença dos múltiplos para os divisores? Primeira, os múltiplos são infinitos. Já os divisores não. Eles têm um início e têm um fim. Outra diferença, nos múltiplos você pode ter o zero. Nos divisores você não tem zero. Continuando. Regras universais. O número 1 divide por qualquer número. Ou seja, todo divisor vai ter o 1 como número pertencente a ele. Exemplo, 2 dividido por 1, 2. Então, 1 é divisor de 2. Todo número diferente de 0 é divisor de si mesmo. Como assim? 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, todo número vai ter o próprio número como divisor. Assim como a gente deu o exemplo aqui do 40. O 40 ele está tratado nessas duas regras. Na primeira regra, do número 1 dividido por qualquer número, ele está aqui, ó. Ele mesmo, 40, 40. E aqui na regra de todo número diferente de 0 é divisor de si mesmo, tá aqui, ó. 40 dividido por 40 dá 1. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então a regra universal que nunca devemos esquecer, não importa qual divisor for perguntado, por obrigação ele vai ter que ter esses dois números, o 1 e ele mesmo. Exemplo, eu não vou calcular aqui os divisores de 25, não preciso calcular. Pela regra universal, eu já sei que de praxe eu tenho o 1 e o 25 como divisores. Agora cabe a mim descobrir quais os números que estão entre 1 e 25 que são divisores de 25. O maior divisor de um número é o próprio número. Nenhum número é divisível por zero. Como eu falei, a gente não usa o zero nos divisores, mas isso a gente usa nos múltiplos. Então, se você começar os divisores com zero, você está fazendo errado, porque não existe.
O menor divisor de um número é o 1. Os divisores são finitos, diferente dos múltiplos que são infinitos. Essa é a nossa aula de divisores, finalizando múltiplos divisores. Na nossa próxima aula de segunda-feira, nós teremos os critérios da divisibilidade. São algumas regrinhas que nós usamos para saber se a gente consegue fazer uma divisão exata ou não por um número. E aqui está a nossa atividade no caderno. Quais os divisores de 4, de 6, de 10, de 24, de 48, 13. Então você vai procurar os divisores de cada um deles. Lembrando da regra, que sempre os divisores têm que conter o 1 e ele mesmo. Lógico que a gente coloca na ordem. Por exemplo, eu vou dizer os divisores de 4. Eu não coloco 1 e 4. Eu coloco 1,2,4,2. Então, eu coloco na ordem. Esse pessoal, espero vocês na nossa live para tirar mais dúvidas e tchau!